selecionados para esse trabalho, e eles se sentiram muito importantes com isso, né? Então, assim, foi uma das coisas que eles trouxeram nas falas deles. Então, eles trouxeram para ter um futuro melhor, aprender um pouco mais de tudo, porque me convidaram para participar e eu estou adorando, espero aprender coisas novas, que faça diferença no meu futuro, na minha vida, para uma oportunidade, mais sobre cidadania e conhecer melhor. Oi. Então, o critério de seleção, ele tinha que ter entre 15 e 18 anos, cursar, no mínimo, a 4ª série, porque tinha algumas dinâmicas que precisava de leitura, de alfabetização, então, menos de 4ª série não daria para trabalhar com eles, e que não fosse usuário de drogas, que foi uma dificuldade muito grande. Então, de 112, né, mais da metade aí tinha uma passagem, né, com a questão das drogas. E aí, devido também a esse número excessivo, nós resolvemos colocar 2 adolescentes, né, usuários, para saber como é que seria o trabalho com eles. Tá? Esse foi o critério utilizado. Na 2ª e 3ª oficina, foi a instrumentalização. Então, eles foram realmente apresentados, cada um recebeu uma câmera fotográfica, um kit de uma mochilinha com camiseta, com pendrive, e eles começaram a trabalhar já a responsabilidade, porque, ao receber esse material, nós assinamos um contrato com eles, né? Então, que eles deveriam cuidar desse material até o final do projeto, que esse material seria emprestado. Então, de 40 câmeras que foram trabalhadas, que nós ficamos com 40, somente nós finalizamos o projeto com 33 câmeras. Então, um número bem razoável, né, para trabalhar. E as que foram perdidas não foram pelos jovens, foram roubadas dentro da instituição de acolhimento, né? Então, a partir daí, a gente já começou a trabalhar todas essas questões com ele. Então, aí eles... A 4ª oficina, mais uma vez, trabalhando o ponto de vista, a importância, né, do olhar diferenciado, como que eles vão trabalhar essas questões de sentimentos, das impressões, das expressões, e o que eles fizeram durante todo o trabalho. Então, isso é uma saída que nós fizemos para o parque, um momento antes deles receberem a câmera fotográfica, e eles tinham também um objetivo. Ao receber essa câmera fotográfica, nessa instrumentalização, eles tinham que construir um pedacinho da história deles por meio da câmera fotográfica, né? Então, pensar bem que o adolescente, hoje em dia, se ele também não tiver inserido nessas redes sociais, Facebook, YouTube, tudo que está relacionado à imagem, foi algo também sedutor, né? Pensar que esse trabalho da câmera fotográfica iria seduzir o jovem também, né? Então, por isso que nós utilizamos a câmera fotográfica. Essa foi a 4ª oficina. E aí, ao final, como eu falei, eles tinham que contar uma história, né, do trabalho deles, trabalhando justamente as narrativas, utilizando o computador, utilizando a câmera fotográfica. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente um videozinho de um deles, que eles contaram a história deles por uma forma bem humorada, né? Então, eles fizeram o Jornal Casalar Recanto. Então, foi bem interessante o trabalho, porque... Isso, aí. Então, vocês percebam que eles contam a história deles, mas de uma maneira bem interessante. Vamos lá. Muitas crianças abandonadas pelos pais, algumas até abusadas foram. Gente, que triste. Eu não aceito Nós não aceitamos. Então, gente, eu peço que vocês me ajudem essas crianças que moram na rua, que não têm o que comer, o que beber. Vamos agora para o nosso comercial. Oi, gente! A melancia está mais barata, nos ativos da economia. Só 99 centavos, só falando, tá? Não é Oi, gente, e o iogurte? O iogurte está baratésimo. 10 centavos, acredita? 10 centavos mesmo. Mas, falando, ele está estragado.
dele, né? Luan Santana, estava cantando bebê no Rio de Janeiro, aqui na capital, lá no Rio de Janeiro, onde tem o Cristo Redentor. Olha o bebê dele, pô. Luan Santana! Luan Santana! Eu não sei. E ele é mesmo, adivinha, não tem nada, Ramona. Ele me mata. Então, vamos falar, gente, de uma situação muito triste que aconteceu em São Paulo. De uma criança que foi jogada na lata de lixo. Uma menina, gente, é um absurdo. Mas teve um fim, apareceu um super-herói. Um homem que teve coragem de entrar no abrigo e pegar essa criança. Agora essa criança mora em um abrigo. Então, boa noite, gente. Está acabando agora o jornal Cada Hora é Canto. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, pessoal do curso. Beijo. Então, né, eles falaram, perceberam que tudo do comercial está estragado, não presta, tem sempre alguma coisa que eles não acreditam, né, que aquilo realmente possa ser. E ela traz a história de uma criança que foi jogada no lixo também, né? Então, de alguma maneira, foi nesse esquema, né, de vídeos e fotografias que eles foram narrando, né, narrando as histórias e podendo ressignificar e trabalhar as questões dele. E aí, a partir dessa oficina, nós partimos, depois da instrumentalização, nós fomos realmente, efetivamente, para as oficinas específicas, que, nesse caso, foi a Contando História. Pode passar essa daí. Aí, tudo que vocês fizeram aqui, Quem Sou Eu, né? Então, foi um momento que nós trabalhamos compreendendo minha vida, né? Minha história de vida. Então, proporcionamos um espaço para eles falarem sobre suas histórias de maneira segura e protegida, levando a fazerem uma retrospectiva do passado, né? E podendo realmente trabalhar ali todas as questões deles. Então, ali eles trabalhando a história de vida, a linha da vida. Aqui também, e começando a primeira parte da construção do projeto de vida deles, tá? Pode passar. Aí aqui alguns fragmentos das histórias, né, que eles falaram. Quando a minha mãe foi presa, apesar de tanto sofrimento, eu conheci a vida, a verdadeira realidade, porque os sonhos a gente vai conquistando aos poucos, um dia de cada vez. Fui para o abrigo e também conheci uma realidade muito pior do que eu já tinha, mas pude ficar ao lado da minha irmã. Quando tive que começar a criar os meus irmãos, passando por grandes barreiras, humilhações e sacrifícios, sou mais consciente do que faço e luto para mudar o meu presente, pois o passado não posso mais, né? Então, é um pouco disso mesmo, assim, sair desse lugar mesmo da vitimização. Nessa oficina, os jovens começaram a esboçar seus desejos e sonhos de futuro, porque na linha futura, né, a gente trabalhou do 0 até mais ou menos os 30 anos, e aí, a partir daí, eles foram construindo e começaram já a desejar alguma coisa e saber que talvez seria possível construir um projeto. Então, lá no futuro, eles colocaram, terminei os estudos, estou fazendo o que gosto, estou com a minha família e começo a fazer coisas para realizar meus sonhos. E o maior deles é ver minha mãe e meus irmãos felizes. A maioria, né, coloca no futuro que vai voltar a conhecer a mãe, que vai procurar a mãe, que vai procurar a família. Então, 90% dos jovens colocaram isso como um objetivo futuro, tá? Aqui, novamente, minha vida e minhas escolhas. Então, é o momento que eles começam a entrar em contato com as escolhas profissionais, com as habilidades, com o que eles desejam, com todas as perspectivas que eles podem ter. Então, utilizando a dramatização, né, e eles foram descobrindo já algumas potencialidades deles. Pode passar. Meus sentimentos, meus hábitos e minha rotina. Então, naquele que nós falamos, a gente promoveu uma reflexão sobre os diversos sentimentos gerados no dia a dia e estimulamos os participantes a demonstrarem sentimentos de maneira espontânea e criativa. A troca de experiência do grupo trouxe muita importância para eles, porque assim, eles viam que dentro do grupo tinham pessoas também tão sofridas ou mais sofridas que eles, e, no entanto, algumas pessoas conseguiram superar. Nesse caso, tinha uma adolescente que estava grávida, né? Ela entrou no projeto grávida, e assim, com uma história de vida muito difícil mesmo, de drogadição, de prostituição. E, ao mesmo tempo, ela conseguiu permanecer no projeto. O bebê nasceu, né? Então ela só faltou a oficina, 2 oficinas,
uma oficina, que foi quando ela estava, ela foi ganhar neném, quando ela ganhou neném. Então, essa jovem foi assim espetacular para o grupo, porque ela trouxe uma experiência dela de força, de vontade, e que era possível mudar, né? Então, na 10ª oficina, foi quando nós trabalhamos o que eu quero ser, que nós levamos jogos, vocês devem conhecer o Proficiogame, nós colocamos eles em contato com essas profissões, trazemos todas as questões que poderiam estar envolvidas com a profissão, as dificuldades, os mitos, os preconceitos. Só destacando que, quando a gente trabalha a questão das profissões com eles, a gente trabalha as profissões nos 3 aspectos, né? Profissões que podem ter só o 1º grau, 2º grau, universitárias, ou que não estejam vinculadas a nenhuma delas, todas essas possibilidades, para não ficar numa possibilidade muito distante, só tem a universitária, né? Mas todas as possíveis formas de se profissionalizar e de sustentar na vida. E aí, novamente, essa página que vocês construíram, o que eu quero ser, né, que é a continuação. Então, sempre lembrando para eles e trabalhando na perspectiva que eles não estão sozinhos, né? Então, eles são dinâmicas, né, sempre de grupo, sempre mostrando para eles que tem alguém para sustentar. Então, ele é uma dinâmica, o andar junto, né? Então, eles trabalhando todas essas questões aí. E a satisfação também no trabalho, que pode ser que eles não estão sozinhos. A 12ª oficina, as profissões e o mercado de trabalho, o que fazer para alcançar minhas metas. Quem fez aí o trabalho de metas foi uma das atividades mais difíceis para eles nesse projeto, porque eles realmente não conseguiam se projetar ou saber, né, por onde começar. Mas, ao mesmo tempo, todos conseguiram, mas foi uma das oficinas mais difíceis para eles. Então, ali, entramos em contato, trouxemos jornais, trouxemos blogs, aonde procurar emprego, como procurar, né? Qual é o valor, quanto... Porque eles falavam, eu quero ser advogado. Então, tá, então vamos lá na coluna de advogado. Quanto que ganha um advogado? O que precisa ter para ser advogado? Que é um pouco que a menina estava trazendo aqui, né, das dificuldades. Eu tenho que ter nível superior. Então, tá, antes do nível superior, tem o ensino médio. Então, eles foram descobrindo, né, que para ser advogado, eles precisam ter um caminho aí para trilhar. Então, nós trouxemos os jornais e eles mesmos eram obrigados a procurar o emprego que eles queriam ter, tá? Ali a Vitória, né? Volta só um pouquinho a Vitória com o bebezinho, que ela já estava de avó, o Iago, né? Que fez parte também de todo o projeto com eles. Super. E aqui a oficina também da autonomia, o autocuidado, o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança, né? Foi no momento que eles começaram a perceber que muitas atividades que eles faziam, que a gente pediam para eles fazerem, eles não conseguiam, né? Por exemplo, a questão dos sentimentos, de fotografar a casa, fotografar profissões. Então, foi um momento que eles se perceberam também assim que eles teriam que mudar, né? E as metas também, né? Como é que eu iria conquistar as metas? Então, ali uma oficina que a gente colocou várias cadeiras e eles tinham que caminhar, né, por essas cadeiras e saber até onde que eles queriam chegar e como que eles iam chegar nesse projeto. Ali eles preenchendo também a ficha do CAA, é uma empresa de estágio aqui, o IF Estágio. Então, eles tiveram que levar a documentação, tiveram que preencher um formulário ali, no momento que a gente faria o encaminhamento deles para o estágio. Teve uma oficina de educação financeira, foi um palestrante trabalhar com eles, que mexe com o mercado de ações. Então, eles ficaram assim, impressionados com o trabalho dele, porque ele trouxe exemplos muito do dia a dia, que mesmo eles ganhando um salário mínimo, né, então, ele economizando uma Coca-Cola por dia, eles poderiam ter uma perspectiva futura boa, né? Então, ele trouxe isso bem didaticamente para eles e, durante todo o projeto, depois, eles sempre lembravam dessa oficina, dizendo, bom, hoje eu tenho que economizar minha Coca-Cola, porque eu posso realmente chegar a ter 100 mil, 1 milhão, né? Assim, numa perspectiva futura mesmo para eles. Inclusive, um deles, uma das adolescentes, depois entrou em contato com o próprio palestrante para poder investir, né, na Bolsa de Valores, porque ela economizava todos os dias todo mês R$100, e fez o cadastro para fazer o investimento na Bolsa de Valores. Então, assim, algo que a gente acha que é inviável, né, mas ela fez.
E voltando só um pouquinho, também teve um momento da assistente social, que foi a Patrícia, de trabalhar com eles toda a rede possível, que no final do projeto ela traz um mapeamento de tudo que o jovem precisa, né, para articular essa rede. Então, também vai estar no blog, eu vou mostrar para vocês. E aí começa justamente essa oficina, depois de passado por todo esse processo que eles passaram, né, de todo esse trabalho feito. Aí, então, eles iriam concretizar esse trabalho que foi feito, que foi um pouquinho do que vocês trabalharam aqui, e todos eles saíram, né, com um álbum, com um projeto de vida e com algo concreto. Pode até ser que não vão dar andamento, mas a intenção do trabalho foi justamente essa. Pode passar. Então, aí eles trabalhando, né? Todos esses temas que vocês fizeram aí. Pode passar, Yuli. Aí eles novamente trabalhando. E aqui o momento da entrevista de devolutiva. Porque durante todo o processo, os estagiários ficaram responsáveis em observar 4 adolescentes. Desses 4 adolescentes tinham instrumentos que eles iriam anotando tudo que esse jovem fazia, e depois a gente fez um apanhado de quais seriam os encaminhamentos que a gente daria para esses adolescentes. Então, nas entrevistas de devolutiva, eles ficaram muito surpresos, porque a gente sempre ressaltando o que eles tinham de melhor, o que a gente tinha observado de melhor deles, né? Então, e nesse momento que nós também partimos para os encaminhamentos de estágios e mercado de trabalho. Como eu falei, como tinham vários jovens completando 18 anos, nós demos prioridade em acelerar, né, todo esse processo de articulação da rede para que os jovens completando 18 anos já fossem para o mercado de trabalho. Pode passar. E aí o resultado do projeto foram 150 horas de atividade, sendo 17 oficinas com os adolescentes, 4 oficinas de capacitação dos profissionais envolvidos no projeto, 8 reuniões de supervisão com a equipe técnica e 9 encontros com técnicos do serviço. Além disso, contou com a realização de um cine-debate. Esse cine-debate nós levamos a história de Nelson Mandela, né? Então, foi um filme que foi passado, e eles também entrando em contato com histórias muito parecidas com a deles, mas de muita superação. O projeto começou com 46 jovens, e, ao final, nós finalizamos com 31 jovens finalizaram o trabalho. Pode passar. Então, foram 103 inscritos, 46 iniciaram, 31 finalizaram. Durante o processo do projeto, foi adotado, 6 se afastaram porque não conseguiram se adaptar às regras do projeto, 4 evadiram do projeto e do serviço de acolhimento, né? 31 foram encaminhados, 8 pela rede de apoio, né, a própria instituição de acolhimento. 5 dos 31 foram contratados pelas empresas, como nós falamos que nós realmente demos um gás maior para que eles fossem contratados. 2 foram contratados como menor aprendiz. 16 continuam em processo de avaliação por todas essas empresas que nós falamos, e desses 16 que estavam no IF estágio, 4 já estão trabalhando, e 12 continuam aguardando, né, que nós estamos nesse acompanhamento. E aí, só para finalizar, que, na verdade, todo esse trabalho foi idealizado por mim, pela Ana Carla e pela Maria da Penha. Como eu falei desde o início, ele não teria sido, né, feito ou idealizado se nós não tivéssemos também trabalhado a nossa rede. Porque todas essas empresas, né, todos esses atores aí fizeram parte da rede para que o projeto realmente acontecesse de uma maneira eficaz. Tá? Pode passar. E aí, agora, eu queria mostrar um videozinho para vocês, rapidamente, só para fechar, dos projetos que foram construídos. Tá? Mas, antes disso, alguma pergunta? Esse material, mostra o blog para mim, por favor. Entra no blog, só para deixar o acesso para vocês. Aí, todo esse trabalho, né,